Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal Aba Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. Para o segundo semestre de 2021, seguir as videoaulas a partir do número 31 para crianças do núcleo de convivência de 9 a 12 anos e a partir do número 32 para crianças do núcleo infantil. O conteúdo será inspirado nas obras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, também conhecido como Di Cavalcante, nascido no Rio de Janeiro em 1897. Através da sua arte, faremos novas releituras orientadas pelo tema Identidade Brasileira, que você pode ver a seguir. No encontro de hoje, vamos fazer a pintura desta composição, inspirada nas obras Mulher com Braçadas de Flores, de 1963, como referência principal, e Mulher com Pombas, de 1962, como referência complementar. Antes de começar, coloque folhas embaixo para conseguir uma superfície macia e uma pintura mais lisa, e use um pedaço de papel de proteção para encostar esta região da mão enquanto pinta, para não sujar a sua arte. E separe a sua paleta de cores ao equilibrar tons quentes com tons frios e também com tons neutros, como a cor cinza e a cor preta. E você pode usar vários tons de marrom. Para participar da terceira mostra virtual de artes no YouTube, você pode se inspirar nesta releitura e nas anteriores, ao assistir às aulas 50 até 53 ou às aulas 45 até 49 ou às aulas 40 até 44. Você pode fazer uma pintura lisa ou com degradê, ou misturar as duas técnicas. No céu, eu vou pintar um degradê, do tom de rosa para o tom de amarelo, ao apertar mais o lápis no começo e diminuindo a força no final. E depois repasse todos os tons, do mais claro ao mais escuro, para tampar bem os buracos e fazer uma passagem suave entre os tons. E aos poucos você vai caminhando com este degradê para o lado. E de baixo para cima, eu vou usar um tom de amarelo bem claro. Você pode fazer um tom mais escuro de amarelo ou mais claro, apertando mais ou menos o lápis. Quanto mais você aperta o lápis, mais escuro fica o tom. E aos poucos eu vou de baixo para cima, fazendo um degradê ou pintando com um único tom para sobrepor o amarelo sobre o rosa numa determinada faixa do rosa. E vou pintar com amarelo puro na parte próxima das casas e também dos morros. Nas lajes e nos telhados das casas que estão acima do morro e próximas da região do céu rosado, eu vou usar a cor laranja e a cor salmão, ao pintar a espessura da laje com a cor laranja de um lado e salmão do outro. E neste telhado eu vou fazer um degradê da cor laranja para a cor salmão. Ao pintar com a cor laranja, fazendo a técnica do degradê, e com a cor salmão, passando num único tom sobre a cor laranja. Lembre-se que você pode mudar as cores que você vê no vídeo e escolher a combinação da sua preferência. Nas paredes das casas,
acima do morro, eu vou pintar com estes tons de azul, marrom amarelado, um violeta e também um azul esverdeado. E você pode repetir cores um pouco distante uma da outra. Eu vou pintar algumas paredes com um tom marrom amarelado do lado esquerdo das casas. E nas outras paredes eu vou alternar estas cores aqui, ao pintar com azul nesta parede e repetir este mesmo azul na parede desta casa um pouco mais para o lado direito. E eu vou usar a cor azul esverdeada nesta casa. Lembre-se de contornar antes de pintar. Ao demarcar as cores, para organizá-las nas áreas que eu vou pintar, eu já fiz o contorno em várias áreas do desenho. E agora eu vou utilizar esta cor violeta nesta casa que está mais atrás e também nesta que está mais à frente. Só que nesta casa eu vou combinar este violeta mais azulado com um violeta mais rosado e vou misturar as duas cores. E antes de pintar esta casa, eu vou utilizar um amarelo alaranjado para pintar esta parte desgastada da parede, mostrando os tijolos por baixo da pintura e do reboco. E ao redor dos tijolos, eu vou pintar com este tom de violeta, ao contornar a parede para não borrar e depois preencher com a cor num único sentido. Vou repetir esta mesma cor nesta casa. Lembre de apontar bem o lápis para conseguir maior precisão, para pintar áreas menores. E você pode pintar com o formato de elipse, arredondando os cantos, no sentido horizontal ou no sentido vertical ou no sentido diagonal, para um lado ou para o outro, que você também pode chamar de sentido inclinado. E você também pode pintar com movimentos circulares em qualquer direção. Para pintar áreas pequenas, você pode fazer o movimento circular. E na parte da laje que está em branco, eu vou pintar com este tom de cinza mais claro, que você pode substituir pelo tom de lápis grafite, ao apertar mais o lápis para um tom mais escuro ou apertar menos para um tom mais claro. E na caixa d'água eu vou pintar com a cor azul esverdeada, com dois tons, ao usar o mais escuro na divisão entre a tampa e a parte de baixo da caixa d'água. E depois é só passar o tom mais claro no restante dela. E nas janelas eu vou pintar com a cor rosa e a cor amarela. No morro eu vou pintar com a cor verde num tom mais escuro até chegar num tom mais claro, ao criar algumas divisões no morro, criando uma linha ondulada próxima à linha de cima do morro para fazer um tom mais claro na parte de cima e um tom médio no meio. E na parte de baixo eu vou criar um arco deste lado e outro deste, para criar um tom mais escuro na base do morro. E se preferir, você pode misturar o tom de verde mais claro com a cor amarela, ao passar a primeira cor num tom mais suave, sem apertar muito o lápis. E depois a segunda cor você pode passar em qualquer tom. E eu vou fazer a mesma coisa na árvore, ao criar vários tons de verde. Ao pintar uma área de verde mais escuro na parte de baixo, um verde com um tom médio no meio e um tom mais claro na parte de cima. E você pode dividir as formas da árvore com linhas inclinadas
para colocar os 3 tons. E antes de pintar toda a árvore, podemos contornar os galhos com um tom de verde escuro para engrossar mais a linha e destacar mais as formas. Eu também vou pintar esta parte aqui com um tom médio. E na parte branca que sobrou, eu posso pintar com um tom de verde mais claro, ou então misturar o tom de verde mais claro com a cor amarela, lembrando de passar a primeira cor num tom mais suave, sem apertar muito o lápis para conseguir misturar com a segunda cor. Em todas as pombas eu vou pintar com 2 tons de azul, um mais escuro e um mais claro. Ao fazer um contorno com um tom mais escuro em algumas áreas da pomba, como no final da cauda, na parte de baixo do corpo, na lateral da asa, no encontro da asa com o corpo, e aqui eu vou fazer na cauda, na parte de baixo do corpo, numa parte de cada asa também. E depois é só fazer uma pintura lisa ou com degradê no restante do corpo, com a cor mais clara. Nesta janela eu vou pintar com a cor amarela e a cor salmão, ao utilizar 2 tons de salmão, um salmão mais claro e um salmão mais escuro, e um amarelo mais claro e um amarelo alaranjado. Ao utilizar este amarelo mais claro na moldura ao redor do vidro da janela, e este amarelo mais escuro para a moldura mais externa da janela. E na parte interna da metade de cima da janela, eu vou utilizar um degradê de salmão que você pode passar num único tom ou fazer um degradê com um tom mais escuro próximo à linha do desenho e um tom mais claro no centro da forma. E vou passar o tom mais claro por cima deste tom. E aqui eu já adiantei, só vou passar o tom de salmão mais claro por cima do contorno mais escuro com este salmão. E na metade de baixo vou passar esta cor de salmão mais claro pura, depois de fazer todo o contorno ao redor da pomba e ao redor desta metade da janela. Nas paredes desta casa eu vou utilizar um tom mais escuro de azul e um tom mais claro, e vou misturar este tom mais claro com a cor azul esverdeada, também num tom mais claro. E no chão atrás da árvore eu vou pintar com a cor cinza num tom mais claro. E nos telhados eu vou utilizar a cor amarela, num tom mais claro e num tom de amarelo alaranjado, assim como eu fiz na moldura da janela. No tronco desta árvore, eu vou utilizar as mesmas cores que eu vou utilizar nesta parede, com esses 2 tons de violeta. Ao fazer uma faixa com um tom mais rosado deste lado e um tom de violeta mais azulado deste. Nos tijolos, eu vou fazer uma mistura de azul esverdeado com cinza. E vou usar a cor preta apenas para fortalecer o contorno, para deixar um contraste mais forte na divisão entre um tijolo e outro. Com a cor cinza, você pode fazer uma pintura lisa ou com degradê numa faixa mais fina, em 2 lados do tijolo, para representar a área de sombra, que você pode deixar assim, ou você pode ir clareando, tirando a força da mão, para fazer tons mais claros com a cor cinza, para depois pintar por cima da cor cinza e da área em branco com a cor da sua preferência. Eu vou fazer um polimento por cima do azul esverdeado mais escuro com um tom mais claro, para espalhar mais o pigmento e tampar os buracos. Na calça eu vou utilizar a cor azul num tom mais escuro e num tom mais claro. Ao passar este tom mais claro na região da cintura e da costura, para não sumir a marcação da costura.
Depois eu vou fazer um degradê com a cor mais escura entre a cor com um tom mais claro. E vou reforçar a costura com esta cor de azul mais escura, passando no tracejado da costura. E também vou passar nas linhas da divisão da calça. E por cima do degradê de azul mais escuro, vou fazer um degradê com azul mais claro, com um tom mais forte na parte de baixo, um tom mais claro na parte de cima. E se você tiver um azul ainda mais claro, você pode fazer um polimento. Na camiseta eu vou fazer um degradê com esta cor rosa e depois vou passar um tom de rosa ainda mais claro para fazer um polimento. Nas flores eu vou utilizar a cor azul com um tom mais claro e um tom mais escuro. Como a flor é bem pequena, aponte bem o lápis antes de pintar. Eu vou passar primeiro o tom de azul mais claro. E numa parte da flor, na ponta de algumas pétalas, eu vou passar o tom mais escuro, fazendo movimentos circulares. Nas folhas e nos caules do buquê, eu posso utilizar 3 tons de verde, num tom mais escuro até chegar num tom mais claro. Na base dos caules, eu vou puxar linhas de baixo para cima, inclinadas em direção ao nó do laço do buquê. Com a técnica do aperta e puxa, você aperta e puxa. Então você vai tirando a força da mão conforme o lápis chega na parte de cima da linha. Aperta mais no começo e tira a força no final. E aí o tom sai mais forte no começo e mais claro no final. Se você quiser, você pode pintar num único tom os caules, que pode ser num tom mais escuro. E depois eu vou passar o tom mais claro de verde, para dar contraste. Na metade de cima do buquê, eu vou dividir com 3 tons de verde, ao criar linhas entre as flores para pintar cada área. No cabelo da mulher, eu vou utilizar 2 tons de marrom amarelado e um tom de marrom bem escuro. Eu vou contornar algumas linhas do cabelo com este tom de marrom mais escuro. E vou também pintar algumas partes do cabelo com este tom. Na sequência, eu vou utilizar um tom de marrom amarelado mais escuro para fazer uma divisão no cabelo com um tom médio, criando estas linhas irregulares, onduladas, em algumas partes do cabelo. E depois de criar estas linhas, eu posso pintar com um tom mais escuro entre elas em algumas partes e deixar outras para pintar com um tom mais claro. E depois eu posso usar este tom de amarelo mais claro por cima de todos os tons de marrom amarelado do cabelo. Você pode deixar o cabelo assim ou acrescentar linhas com um tom de marrom amarelado mais escuro ou qualquer cor escura da sua preferência para representar os fios entre as manchas de tons mais claros e escuros, com a técnica do aperta e puxa, na direção do tom mais escuro para baixo e também para cima. Na pele eu vou utilizar a cor marrom, salmão e amarela. Você pode começar com a cor marrom, fazendo um contorno na região mais escura, do lado esquerdo, próximo ao cabelo, aqui na região do pescoço, nesta região do braço,
até chegar aqui no dedinho e você pode ir até metade do dedinho. E depois você pode fazer uma segunda linha ao lado desta, num tom mais claro, até o segundo dedo do lado direito. E depois você pode pintar com um tom mais escuro nesta faixa e um tom mais claro até a segunda linha, criando uma faixa com dois tons, um tom mais escuro e um tom mais claro da cor marrom. E no rosto você pode criar uma segunda linha também, com um arco até metade do rosto e outro arco até a outra metade, fazendo um bico triangular aqui na região ao lado da boca e do lado esquerdo. E depois é só pintar com um tom mais claro de marrom. E também pode fazer uma segunda faixa aqui, com um tom mais claro na parte de baixo, na região do pescoço. Agora vamos utilizar a cor amarela para criar uma região luminosa, com uma faixa mais fina do lado direito do rosto, até o pescoço. E também numa região do braço, até os dedos. E também você pode utilizar o tom de marrom que você utilizou na parte de baixo do braço, no contorno dos dedos, neste arco e em algumas linhas deste lado. E do lado oposto ao contorno de marrom que você fez, você pode passar este tom de amarelo para iluminar o dedo. E depois é só pintar com a cor salmão pura num único tom, por cima dos tons de marrom e da área em branco de toda a pele. Depois de finalizar este desenho, envie uma foto para o número de WhatsApp que aparece no vídeo para participar da terceira Mostra Virtual de Artes. E qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!